Não, Tem eu uma posso coisa... falar disso aqui, sabe por quê, Pedro? Eu conheci o Paulo e com materiais polêmicos, né? Eu conheci ele, por exemplo, em alguns vídeos que ele fazia participação no Brasil Paralelo, eu conheci ele fazendo algumas críticas ao Silvio Almeida, e aí quando eu encontrei o Paulo, que eu fui conversar com o Paulo pessoalmente, apesar de eu divergir dos pontos de vista dele em vários aspectos, inclusive no Brasil Paralelo, hoje eu acredito que a gente mais concorda do que diverge, né, Paulo, em relação ao Brasil Paralelo em específico. As outras pautas, a gente discorda em específico em relação ao racismo, ao sistema de cotas, ao racismo estrutural, mas a gente consegue ter um debate racional e um debate que, pelo menos, tem uma discussão que busca trazer algum ponto de vista, seja ele discordante, seja ele divergente, não importa. Diferente do que a gente está vendo hoje acontecer na rua, por exemplo, que você abre a boca para dizer que você é contra Bolsonaro, e aí você corre o risco de apanhar na rua. Eu tive de mudar de endereço durante esses 4 anos 4 vezes, fora as vezes que eu tive de mudar de telefone, às vezes que eu tive de ir na delegacia prestar boletim de ocorrência, porque cidadãos de bem ia lá, me ameaçava minha família, tanto que eu não exponho tanto minha mãe, minhas irmãs em rede social, eu só publico coisas do meu pai, porque meu pai sempre está comigo na luta, né? Tanto na luta da base lá ainda, estudantil, sindical e tudo mais, quanto hoje ele continua aparecendo aqui, mas eu não publico coisas da minha família. E esse debate que eu estou citando aqui, que eu tive com o Paulo, por exemplo, quando eu tive no Noir, que foi engraçado, Paulo, que a gente no programa, a gente não teve esses debates, foi uma entrevista, um bate-papo ali, no off que a gente foi tomar um cafezinho, passou acho que 1 hora ali, 1 hora e meia, né, conversando um monte de coisa importantíssima que, como eu disse, eu concordo com algumas coisas, o Paulo, eu discordo com outras coisas, mas a gente tem de trazer de volta esse tipo de debate. O que aconteceu no último domingo é algo inaceitável. E eu estava conversando com o Paulo agora, antes de a gente entrar, que eu estava ouvindo a participação do Hélio Beltrão no Arena CNN, junto com o Felipe Moura Brasil, que inclusive é um programa que o Paulo tem participado, já tem algumas semanas, né, que ele participa algumas vezes, e ele está dizendo que não se deve ser revanchista nesse momento com o que aconteceu em Brasília, que o governo tem de apaziguar. Quer dizer, como é que você vai apaziguar um grupo que quer depor o governo, que quer depor a democracia e que passa por cima da lei? A gente não está falando aqui, e acredito que o Paulo vai concordar comigo, em perseguição política. A gente está falando em aplicação do rigor da lei. As pessoas depedraram patrimônio público, depuseram, tentaram depor, né, o Estado Democrático de Direito, e tem tipificação penal para isso. Só que eles acreditam... Pode falar, Paulo. Eu vou falar uma coisa que o Paulo vai discordar, mas vocês vão entender o meu ponto na discussão. Eu sou uma pessoa que ainda defende que as pessoas de esquerda tenham feito as tais jornadas de junho de 2013, que o PT vive tentando criminalizar. Eles dizem que a Dilma caiu porque os movimentos de esquerda do Sul começaram a protestar por causa das passagens. Mas eu defendo justamente por uma diferenciação. Sim, os black blocs... E o protesto começou no Nordeste, no Rio Grande do Norte, né? Pra gente começou no Rio Grande do Norte, desculpa. Não foi no Rio Grande do Sul, mas foi no Rio Grande do Norte. Os black blocs são violentos, mas quando a esquerda fazia aquela depredação de vidraça de banco e revidava, por exemplo, bomba de gás lacrimogêneo que recebia da polícia, tem uma coisa que, assim, ninguém queria, por exemplo, que se tirasse a Constituição e que se prejudicasse os mais pobres em benefício de um presidente completamente contra as instituições como o Bolsonaro. Existe uma crítica desses grupos de esquerda, que sim, se situam até na esquerda mais radical, que é uma crítica a como o capitalismo funciona. Se isso é justificável ou não, eu entendo que há pessoas que vão continuar criminalizando os black blocs, mas eu tô vendo muita gente comparar com 2013 e eu digo, essa comparação é injusta, porque o bolsonarismo extremista... Não, é incompatível, Pedro. Eu até falei com isso quando ele invade o Congresso, não é só o cara que tá mijando lá na cadeira do Alexandre de Moraes, ele é um agente que tá cometendo delito. O problema são todos os policiais que deixaram o cara entrar ali, que foram tão criminosos quanto. Enquanto quando tem protesto de esquerda é imediatamente reprimido. Então a coisa é um pouco mais complexa do que parece, eu acredito. Por isso que a gente fala, não é uma questão de querer bater puramente no Bolsonaro, o que o Bolsonaro está autorizando é uma coisa mais grave, que é a destruição do sistema político. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu queria colocar isso na mesa, porque é uma comparação que tá... Eu estou vendo grupos de esquerda fazerem essa comparação, mais ligados ao PT.
Bom, eu acho que assim, do meu ponto de vista, as duas coisas são condenáveis por motivos diferentes, né? Eu acho que não tem nada a ver mesmo uma coisa com a outra. A motivação é absolutamente diferente, né? Então, quer dizer, vamos supor que os grupos radicais de esquerda têm uma crítica, como você disse, ao modo como o capitalismo se instaura enquanto sistema, digamos assim, né? Então, quer dizer, eu vou lutar para derrubar esse sistema e implantar um sistema que está de acordo com aquilo que eu penso. Então, tá, é um modo de agir que, para mim, é condenável, mas é diferente do que aconteceu agora, né? Sim. O que aconteceu agora é que absolutamente todas aquelas pessoas, todas aquelas milhares de pessoas, o que elas queriam? Elas queriam detonar o sistema de justiça, o sistema político brasileiro, né? O sistema executivo, legislativo e judiciário, como eles fizeram fisicamente, mas eles queriam detonar, inclusive, enquanto instituição, e pegar uma cadeira que sobrou e botar o Bolsonaro sentado lá. Isso é completamente diferente. Sim. Porque, então, inclusive, você pode ser contra o capitalismo e só escrever um livro, você não precisa quebrar nenhuma vidraça de banco. Por exemplo, né? Então, quer dizer, você pode também ser contra a esquerda e escrever um livro, né? Como tem zilhões, né? Então, quer dizer, o problema, as motivações são diferentes. Eu, enquanto um sujeito conservador, eu vou dizer, bom, as duas coisas são condenáveis. Agora, elas são condenáveis por motivos absolutamente diferentes, e eu acho que agora, e eu falei isso ontem num vídeo meu no meu Instagram, que nem é hora de fazer comparação, entende? O que aconteceu esse final de semana é barbárie pura. Pura, não tem como dizer, mas não tem mais. É barbárie puríssima, nós temos que condenar isso aí, e aí lá na frente, depois que todo mundo for condenado, julgado e tal, e aí essa coisa passar, aí a gente pode voltar a conversar e fazer comparações. Eu acho que agora qualquer comparação é uma tentativa de minimizar o que aconteceu. Então não tem esse papo de revanche. O negócio é o seguinte: o que essas pessoas fizeram, e essa era uma tragédia absolutamente anunciada, o que elas fizeram foi crime pesado. Foi crime contra o país. Não foi crime contra o Lula. Não foi crime contra o Alexandre de Moraes. Eles cometeram um crime contra o Brasil. Então, é aí que está o negócio. Né? Aquilo lá é inaceitável. Não tem nem o que... mas aquelas pessoas... mas agora tem velhinho que está preso. Mas eu vi gente dizer, por exemplo... porque as pessoas que estão presas não eram aquelas pessoas que estavam lá invadindo o Congresso. Eram as pessoas que estavam só no acampamento. Escuta, as pessoas que estavam no acampamento ficaram lá fazendo um cafezinho, enquanto os outros foram lá quebrar. Falou, vai lá, quebra tudo, depois volta aqui que vai ter almoço. Cúmplices, bem lembrado, Paulo. Eu não venho com esse papo pra cima de mim e dizer, não, esses pessoas não tem nada a ver com aquelas. Não, é claro que tem. Tava todo mundo junto. Todo mundo mergulhado no golpismo há mais de 60 dias, dormindo em barraca, comendo churrasco patrocinado por gente que eu sei lá quem é, mas tem gente bancando aquilo. Tinha, né? Bancando aquilo e bancando pesado. Tinha lá vídeos com caixas e caixas de carne chegando, aguinha mineral, sacos e sacos de água mineral. Então, as pessoas passaram mais de 60 dias ali, mergulhadas em golpismo, ouvindo 24 horas. Vocês lembram disso? Vídeo com o pessoal. Alexandre de Moraes vai ser preso. Agora não sei o que lá. GLO. Não sei o que. Os caras ficavam o dia inteiro alucinando ali. Então, é óbvio que isso ia dar no que deu, né? Então, não tem, acho que, o que comparar nesse momento. A gente tem que condenar com veemência e, assim, ficar aqui torcendo para que, ao menos uma vez nesse país, a justiça funcione para pessoas que não são pretas e pobres. Sim. Que a justiça funcione para aquela imensa maioria de pessoas que estão lá, muita gente de classe média, muita gente que é pequeno empresário, empreendedor de não sei do que, esse pessoal que abandonou tudo para investir num golpe de Estado. Então, que sejam condenados e punidos com todo o rigor da lei.